Graças e paz, irmãos. Que prazer estar aqui. Que honra conhecer essa igreja, conhecer esse povo abençoado. Eu tributo a Deus a glória, a honra e o louvor por tudo. Deus é bom. A sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? É um prazer estar aqui. Agradeço muito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Chagas, pastora Paula. Obrigado pelo carinho, por nos receber tão bem e fazer parte desse momento histórico do meu ministério. Deus vos abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aos obreiros dessa casa, os ministros, Deus abençoe. Ontem eu disse brincando, mas é uma verdade. Eu disse, pastor Chagas, minha vida tem a ver com Antônio. Aí ele riu, eu disse, meu nome é Antônio, meu pai é Antônio, meu irmão mais velho, Antônio, o vizinho que morava do lado, Antônio. Casei que dia? Dia de Santo Antônio. Quem me levou para a lua de mel? O Antônio. Primeira vez nos Estados Unidos, eu vim para a igreja de quem? Do Antônio Chagas. Mistério do Antônio, né? Aí eu deu adversidade. Ai, Jesus. Irmãos, eu quero trazer para o seu coração uma palavra. Não é uma palavra, como diz meu pastor, para você glorificar muito, exaltar muito, não. Mas é uma palavra que mudou a minha vida, mudou a minha história. E tem me feito prosperar, crescer e ser abençoado por causa do entendimento desse texto. E pregando um dia na igreja de um amigo, pastor Leandro Silva, lá no Rio de Janeiro, ele disse assim para mim, Orestes, você deveria pregar essa mensagem em toda igreja que você passasse. E de vez em quando eu obedeço o conselho dele, né? Mas eu não vim obedecendo. Mas, orando a Deus, Deus inclinou meu coração a compartilhar com os irmãos um pouquinho do que está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 8 em diante. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Amém? Tem uma palavra aí, creio que seremos abençoados pelo conteúdo do texto. Amém? Diz assim o texto. E ocorreu um dia que Eliseu passou. Eu vou ler aqui no que está na tela aqui para ficar uma leitura mais uniforme com os irmãos. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. Na minha versão diz ela o constrangeu. Na NVI diz ela insistiu. Na Nova Bíblia Viva diz ela o convidou a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele, a nós para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Seguinte, então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem
ela não tem, e seu marido é velho. 15. E pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a ele, ela pôs-se à porta, e disse ele: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Você pode dizer: Deus é bom. Queridos, algumas pessoas na Bíblia, você vai me ajudando aí, porque disseram que tinha um bom pregador, mas tem uns bons pregadores me ouvindo, e para Deus me dar graça. Escute, algumas pessoas na Bíblia nos chamam a atenção pela forma como Deus as abençoou. Algumas pessoas na Bíblia chamam-nos a atenção pela quantidade de vezes que Deus as abençoou. Eu tenho uma paixão incomum por um personagem da Bíblia, Zaqueu. Por que Zaqueu, pastor? Porque todo mundo convida Jesus para ir à sua casa. Jesus é a única pessoa da Bíblia, Zaqueu é a única pessoa da Bíblia que Jesus se convida para ir na casa dele. Jesus diz: na tua casa eu quero ir. Então, Zaqueu para mim é um personagem singular. Eu gosto de ler e estudar sobre Zaqueu. Eu gosto de Abraão, porque Abraão é o único personagem da Bíblia que Deus diz assim: meu amigo. 3 vezes a Bíblia cita Abraão, amigo de Deus. Eu gosto de Davi, porque é o único personagem da Bíblia que Deus diz: homem segundo o meu coração. Algumas pessoas da Bíblia nos chamam a atenção pela forma como Deus as trata. A questão é, por que Deus as tratou assim? A verdade é, Atos 10, verso 34, que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz, Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, verso 34 e 35. Agora escute um detalhe aqui. Deus não faz acepção de pessoa. Verdade. Deus não tem filhos prediletos. Verdade. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que lhe preferem mais. Como você também sabe, Deus não ama mais a uns e menos a outros, mas Deus é amado mais por uns e menos por outros. Então Deus reage mais a alguns e menos a outros. Então Deus abençoa mais a uns e menos a outros. Veja, escute uma coisa. Imagine que você tem 2 filhos. Então você chega para os 2 e dá a mesma frase: estuda, passa de ano, arruma o seu quarto, jogue o lixo fora. Você falou a mesma coisa por 2 em janeiro. Chegou no final de ano, um não arrumou o quarto, não jogava o lixo fora e não passou de ano. O outro arrumava o quarto, jogava o lixo fora e passou de ano. No final do ano, qual dos 2 você ama mais? Os 2, porque seu amor por eles é incondicional, não é pelo que eles fazem. Porém, a pergunta é: qual dos 2 você vai abençoar mais? Se você abençoar o que desobedeceu, ele vai entender que valeu a pena ele desobedecer, porque no final ele ia ser abençoado. E você está dizendo para o que obedeceu que não valeu a pena ele ter obedecido, porque no final ele ganharia a mesma coisa que o outro fez sem fazer nada. A verdade, Deus não tem filho predileto, mas Deus tem filho que lhe preferem mais. Escute, poucas pessoas na Bíblia foram tão abençoadas quanto essa mulher. Eu disse que algumas pessoas nos chamam a atenção pela forma como Deus as trata. Poucas pessoas na Bíblia foram tão abençoadas como essa mulher. A mulher de Sunem. Veja, a Bíblia nem diz o nome dela.
só diz de onde ela vem de Sunem, daí nós a chamarmos de sunamita. Você não precisa ser conhecido para Deus te abençoar, basta você obedecer os princípios que vai funcionar para você. Agora, escute uma coisa, eu disse que poucas pessoas na Bíblia foram tão abençoadas como essa mulher. Vamos ver, pastor, vamos ver se essa mulher de fato foi abençoada, vamos ver no que ela foi abençoada. Primeiro, essa mulher, ela recebe um acesso inédito. Ela cria uma conexão, um relacionamento com o profeta Eliseu. Quem é Eliseu, pastor? Eliseu é discípulo e substituto de Elias. Eliseu é o líder da escola de profeta. Eliseu é alguém que realizou cerca de 15 milagres. Eliseu é alguém que é respeitado por autoridade. Veja, quando Eliseu está à beira da morte, o rei vai visitar Eliseu, e quando o rei o vê doente, o rei começa a chorar e dizer: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. É o único profeta da Bíblia que você vê um rei chorar por ele. Então Eliseu não é qualquer pessoa. Eliseu é tão grande que quando ele morre, enterram ele, e mesmo depois de morto, Deus ainda o usa para fazer milagre. Um cara morre, quando joga o cara na cova do profeta Eliseu, o corpo do cara toca no osso do profeta e ressuscita. O cara é tão cheio de Deus que tem unção até nos ossos depois de morto. Eliseu é tão grande que lá, séculos depois, Jesus vai citá-lo em Lucas 4, verso 27, vai falar do profeta Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas só foi curado na mão, ou seja, ele é citado por Deus encarnado. Então, ela recebe um acesso, um relacionamento inédito. Ela cria uma conexão com o profeta Eliseu. Segunda coisa que tem nessa mulher, ela recebe uma gravidez inesperada. Ela não tinha filho e o marido era velho. E sem ela esperar, Deus usa o profeta Eliseu para ela gerar o filho. Terceira coisa que essa mulher recebe uma ressurreição extraordinária. Até aqui, segundo Reis capítulo 4, só havia tido uma ressurreição na Bíblia, que é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que o profeta Elias ressuscitou. Mas nenhuma ressurreição. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só há 11 ressurreições nominais. 11 ressurreição nominais. E essa mulher, ela recebe a ressurreição do filho dela. Então o que Deus está fazendo na vida dela é uma coisa que Deus não faz na vida de quase ninguém. Você gostaria que Deus fizesse na tua vida aquilo que Ele não está fazendo na vida de quase ninguém? Você pode repetir assim, dizer: eu gostaria que Deus fizesse na minha vida aquilo que é raro Ele fazer na vida dos outros. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. O que essa mulher tem, pastor? Essa mulher, ela tem uma revelação especial. Olha como é que Deus cuida dessa mulher. O profeta Eliseu chega para ela e diz assim: vou te contar um segredo. O que é? O câmbio vai mudar. Mas o que? A economia vai balançar. E o que é? Deus chamou a fome, segundo Reis capítulo 8. E a fome vai durar 7 anos. Mas Deus gosta tanto de você para essa fome não te pegar. Eu estou te dizendo antes, nenhum especialista em economia sabe. Deus revelou, eu estou passando a mensagem para você. Sai, peregrina onde você puder peregrinar. Deus dá a ela uma revelação especial. Pastor, o que essa mulher tem? Quando ela volta, ela recebe de volta tudo que perdeu. Então, por que essa mulher foi tão abençoada? Diga após mim, por que essa mulher foi tão abençoada? Voltemos à pergunta lá do início, a frase lá do início. Deus, como diz meu amigo pastor Marquinhos Menezes, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que lhe preferem mais. Por que Deus abençoa essa mulher? Deus não faz acepção mas Deus faz acepção de atitude. Deus não escolhe pessoas, mas escolhe atitude. O que essa mulher fez para Deus abençoar tanto a vida dela? Você acabou de ler.
Nós só vamos extrair lição do texto. Um dia, o profeta Eliseu, fazendo seus giros, ele vai passar na região de Sunem. E quando essa mulher, ela observa quem é que está passando perto da casa dela, ela não acredita. É ele? É o profeta? Não posso deixar ele passar batido. Não posso deixar ele passar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela, com a sua família, o convida a entrar na sua casa e comer uma refeição. O profeta resiste? Não, não quero. Ela, não, você tem que vir. Ele, não, não quero. Ela, não, você tem que vir. E o profeta vai. E a partir disso se torna um hábito o profeta entrar na família daquela mulher. Então vai aqui algumas lições importantes para mim e para você. Primeira coisa, ela reconhece a autoridade do profeta. Se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero ter uma vida extraordinária, se eu quero que Deus faça na minha vida coisas inesperadas, coisas que Deus não faz na vida de ninguém, o que é que essa mulher fez, pastor? Ela reconheceu a autoridade do profeta. Mateus 10, versículo 41 e 42, Jesus disse: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem der, ainda que for um copo de água fria, um dos meus pequeninos, chamado discípulo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ela reconheceu a autoridade do profeta. Pastor, como é que eu reconheço a autoridade do profeta? Número 1, você reconhece a autoridade de um profeta pela autoridade que o profeta serviu. Quem era Eliseu? Quando alguém ia se referir a Eliseu, dizia: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Esse profeta Eliseu, ele serviu a um outro profeta maior ainda. Quem? Elias. Como é que eu reconheço um profeta? Pela autoridade que ele serviu. A autoridade espiritual que está sobre a vida dele. Escute isso aqui. Você lembra que quando fizeram uma pergunta a Jesus, com que autoridade você faz essas coisas aqui? Marcos capítulo 11. Jesus disse: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, eu respondo vocês também. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Quem foi que batizou Jesus? João Batista. Eles estavam perguntando: com que autoridade vocês têm? Jesus está dizendo: João era homem de Deus ou era um homem comum? Eu venho debaixo de autoridade. Como é que você conhece o homem de Deus? Pela autoridade que ele serve. Eliseu serviu a Elias. A pergunta é: você serve a quem? Você não precisa responder, só pensa. Segundo, pastor, como é que eu reconheço um homem de Deus? Eu reconheço o homem de Deus pelo revestimento espiritual que ele tem. A capa de Elias estava com quem? Com Eliseu. Quando Elias subiu, quem que pegou a capa? Eliseu. Então Eliseu está revestido da mesma unção que estava sobre Elias. Ele tem um revestimento espiritual. Terceiro, pastor, como é que eu reconheço uma autoridade espiritual? Pela história dele. Quem é Eliseu? Quando Elias achou Eliseu, ele estava onde? Apacentando na 12ª junta de boi de seu pai. Estava lá, atrás da 12ª junta de boi, estava lá com a família dele. Então olha só, ele tem uma história de família. Elias não achou Eliseu largado em qualquer canto, achou ele junto com a sua família. Depois, Eliseu vai servir Elias, então ele tem uma história de relacionamento e submissão. Terceiro, Eliseu tem um relacionamento com outras autoridades, com outros homens de Deus. Pastor, como é que eu reconheço um homem de Deus? Pela sua história. Não existe história sem homem, nem homem sem história. Você pode repetir isso para mim? Não existe homem sem história, nem história sem homem. Irmãos, eu estou aqui pregando, está aqui a internet. Ô ferramenta boa, ô ferramenta extraordinária. É bom para propagar, é bom para multiplicar, mas ela tem um perigo. Qual é o perigo? É que as pessoas dão ouvido a um paraquedista, mas não ouvem quem construiu uma história junto deles. Sabe qual é o problema da minha geração? Nos Estados Unidos não tem isso não, isso só tem lá no Brasil, de onde eu vim. Especialmente ali perto do lado da Penha, onde eu cresci. Sabe qual é o problema? É que a gente ouve alguém que apareceu
mas não houve alguém que cresceu junto. Aqui não deve ter isso não, aqui fala inglês. Acho que esse espírito só fala português. Fala inglês também? Escute isso. Escute isso. Não há história sem homem, nem homem sem história. Eliseu tem uma história. Pastor, como é que eu reconheço um homem de Deus? Guarde uma coisa, isso aqui tem mudado a minha vida. Repita após mim, diga assim: todas as pessoas são importantes para mim, mas nem toda pessoa é especial para mim. Eu apanhei para entender isso e quebrei a cabeça e me lasquei. Quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar. Vou repetir mais uma vez para você pegar. Diga assim: todas as pessoas são importantes para mim, mas nem toda pessoa é especial para mim. Me explica, pastor? Te explico. Por que toda pessoa é importante? Porque toda pessoa foi criada por Deus. Jesus morreu por elas. Foi comprado com o mesmo sangue que te comprou. O mesmo Pai que te ama também as ama. Então toda pessoa é importante, mas nem toda é especial. Pastor, que pessoa é especial? Aquela que tem a ver com o propósito de Deus na minha vida. Aquela que me conecta àquilo que Deus tem para o meu futuro. Aquela que me ajuda a apagar meu passado de derrota e a construir um futuro de vitória. Essa pessoa é especial para mim. Pastor, torna isso mais claro. Vamos lá. Você tem um comércio. Você tem 100 clientes. Todo cliente que vai lá é importante, sim ou não? Sim. Mas lá você tem um cliente que ele sozinho corresponde a 50% do teu faturamento. Ele é especial ou não para você? Se você tratar esse cara que corresponde a 50% do teu faturamento aos outros 99%, você é louco. Porque o dia que ele sair da sua lista de clientes, ele quebra 50% do teu negócio. Na igreja, guarde isso. Diga assim comigo: na igreja, todos os irmãos são importantes para mim, mas a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a minha vida é especial para mim. Por que, pastor? Segundo Crônicas 20, verso 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A tua segurança está em confiar em Deus, a tua prosperidade está em acreditar na autoridade espiritual que Deus colocou sobre a tua vida. Quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a acontecer. Quando você pega a Bíblia, Apocalipse, por 7 vezes, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Observe. Você pega a igreja de Laodiceia, o anjo da igreja está quebrado, sim ou não? Pecado. Você pega a igreja de Sardes, o anjo da igreja está ruim. Mas com quem que Jesus está falando? Com o anjo da igreja. O que é isso? O princípio de autoridade. Deus não quebra princípio de autoridade. Quando uma mulher engravida, qual seio se enche de leite? O dela ou da vizinha? O dela. Porque sempre que Deus dá a alguém uma criança, Deus dá a condição de cuidar. É daquela pessoa que saiu no cliente para aquela criança desenvolver. A mesma coisa, quando Deus te planta num lugar, naquele lugar, Deus vai botar o nutriente para fazer você crescer, prosperar, avançar e multiplicar. Vamos avançar nisso aqui, escute isso. Primeiro, ela reconheceu a autoridade, diga, reconheceu a autoridade. Segundo, ela aproveitou a oportunidade. O que ela faz, pastor? Diga, aproveitou a oportunidade. Veja, ela vê o profeta passando, então ela tem conhecimento. Quem é ele? Eliseu, andava com Elias famosíssimo. Quem não conheceu Elias? O homem que fez descer fogo do céu. Quem não conheceu Elias? O homem que diz, segundo a minha palavra não vai haver chuva. Em 3 anos, 6 meses choveu nada. E depois o mesmo Elias chega e diz assim, agora vai chover. E Deus faz chover. Então,
Eliseu andava com Elias, então era fácil saber quem era Eliseu. Então ela reconhece Eliseu, mas não basta apenas você saber o que é, se você não tomar uma atitude baseada no que você sabe. O que ela faz? Ela convida o homem de Deus para quê? Para uma refeição. Diga, convidou para uma refeição. O que é isso aqui, pastor? É um conhecimento combinado com uma atitude que se materializa num convite. Vou te contar uma história. Com 15 anos, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não venho de uma família cristã. E eu fui congregar numa igreja perto de onde eu morava, a Devec Lavessa Corinthians. Eu sempre tive, Deus sempre me deu a graça de morar bem. Sempre morei em condomínio fechado, segurança armada. Negócio top, sabe? Quando eles veem alguém chegando de farda, eles soltam uns fogos. Eu não sei porquê, acho que estão comemorando. Aí olha só, e eu congregava naquela igreja. Quando eu comecei a entender esses assuntos, eu lembro que eu com 16 anos, o pastor me deu uma chave. Olha só, uma chave da igreja. Então eu chegava cedo da escola, eu abria a igreja, eu ligava o som. Quando terminava o culto, eu fechava a igreja, eu ia passando de banheiro em banheiro, vendo se tinha torneira aberta, se tinha papel no chão, catava, ia apagando as luzes. Eu lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, terminava o culto, a gente queria ir pro love, né? Comer um cachorro quente, dar um beijo na boca e tal. Só que o que acontecia? Eu ficava até tarde. Você sabe, né? O pastor sempre fica conversando com as ovelhas depois do culto. Fala com um, fala com outro. E eu ficava parado na porta. Com 18 anos, eu era diácono. E lá na filial, o dirigente também era diácono. Mas eu sabia que tinha uma unção diferente sobre ele. Porque ele era o dirigente da igreja. Ele representava o pastor. E eu não saía enquanto ele não saía. Um dia, minha esposa, Tânia, disse assim para mim: Horácio, vamos embora, a gente tem que ir, senão lá vai ficar tarde. Eu tenho que fechar a igreja. Mas ela disse: por que todos os obreiros vão embora e só você fica? Ela me fez essa pergunta. Eu disse: eu não posso deixar meu pastor fechar a porta da igreja. Se eu sou um obreiro e eu estou aqui, se os outros forem embora, o problema é deles. Eu não saio daqui. Eu fico para fechar a igreja. Não saio daqui. Então todo domingo era a mesma coisa. Assim que o pastor Silas assumiu, eu já estava com 20 anos. Então ele precisou de alguém para dirigir uma igreja. Ele ligou para um pastor de saudosa memória, pastor Carlinho. Carlinho, você tem alguém para indicar para dirigir uma igreja? Era próxima à igreja que eu estava. Pastor Carlinho tinha pouco contato comigo. Eu preguei na igreja deles algumas vezes só. Ele disse para o pastor Silas: isso ele me contando, gente velha eu não tenho não, mas tem um garoto, irmão, hoje eu estou obeso. Sério, visto de cima era um ponto, de lado uma linha. Quando ventava tinha que agarrar em alguma coisa para não ser levado. Ele disse: mas tem um menino lá na filial da Lavessa Corinthians que você pode botar ele para dirigir aquela igreja lá. Então, eu tinha 20 anos, eu fui dirigir a minha primeira igreja. Mas por quê? Como disse Mike Murdock, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Aquela mulher, diga comigo, ela convidou o profeta. Segunda coisa, o que ela fez? Diga comigo, ela insistiu. Diga mais forte, insistiu. O texto diz assim que ela convidou o profeta, ela o constrangeu. Na minha versão diz, pastor Chagas, ela o constrangeu a comer pão. Sabe o que significa? Significa que ela chegou e falou assim: ô profeta, vamos lá comer uma refeição lá em casa? O profeta: não. Mas aquela mulher sabia o que ela queria. Não, vamos lá, vamos comer um pão lá em casa. Meu marido, vamos lá, tem um pão com manteiga lá, tem um suco de laranja. Quem sabe a gente assa um peixe na churrasqueira para você e tal.
insistiu com o profeta. E o profeta foi, depois de muita insistência. Te faço uma pergunta. Se aquela mulher não desse comida para o profeta, você acha que ele ia passar fome? Não. Por quê? Porque quando Elias foi chamar Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Ele estava trabalhando atrás da 12ª junta de boi. Fez churrasco, deu a carne dos boi. Ele estava trabalhando. Ou seja, Eliseu não foi para o ministério por falta de opção. Ele foi para o ministério por vocação. E quando Deus chama, Deus garante. Quando Deus chama, Deus cuida. Quando Deus chama, Deus abençoa. Quando Deus chama, Deus sustenta. Como Deus chama, Deus põe a mão e diz: é comigo, não é com você. É meu nome que está sobre a tua vida. Agora, aqui está a sacada dessa mulher. Porque essa mulher é diferente? Porque, pastor, porque ela olha para o profeta, ela entende. Eu sei, profeta, que tem tantas casas para você comer pão. Eu sei, profeta, que não vai faltar pão para você. Deus cuida de você. Mas a questão não é quanto a você, a questão é quanto a mim. Ô mulher inteligente. Ela entendia o seguinte, escute, acompanha meu raciocínio aqui, por favor, me empreste essa mente. Ela entendia o seguinte: um café da tarde não muda nada para você, mas muda tudo para quem está te oferecendo. Um pão com manteiga é mais um pão com manteiga para você, mas tua presença na minha casa não é qualquer presença, vai mudar tudo aqui em casa. A questão, profeta, é que eu estou ofertando não é tanto por causa de você, eu estou ofertando por causa de nós. Eu entendo que quando eu abençoo a tua vida, Deus abençoa a minha casa. Quando eu faço por você, Deus faz por mim. Oh, irmão, que mulher inteligente. Ela constante, não, você vai ter que comer. Você vai ter que comer essa refeição. Ó, pega isso aqui. Isso aqui é muito forte. Ela entende que tem que comer. Um dia, eu fui pregar lá em Angra dos Reis. Fui com o carro do meu amigo Mauro. Antes de ir lá em Angra dos Reis, já chegando Paraty. Falei: Mauro, a gente vai voltar tarde, que a gente ainda vai jantar depois do culto. Vamos encher esse carro de combustível, porque na volta vai ser luta. Eu não sei onde tem os postos não, só tem posto lá embaixo, lá chegando em Japuíba. Vamos encher esse troço aqui, que pra gente não ficar na prova. Aí beleza, paramos lá, enche. Cheio de combustível, perto da igreja. Quando parei na porta da igreja, um cheiro terrível de gasolina. Que isso, cara? Aí, irmão, paramos olhando, o carro estava vazando combustível. Lá no fim do mundo. Falei: rapaz, carro de pobre é uma praga. Não vê combustível, não pode ver combustível, começa a esbanjar. Ó. Que desgrama, irmão. Aí eu entrei na igreja preocupado. Eu falei: e agora, como é que eu vou embora, irmão? Quando eu entrei na igreja, veio um diácono que eu sabia que era mecânico, eu já tinha ido lá pregar outras vezes. Quando ele veio me recepcionar, eu falei: é você mesmo? Não, pastor, o que está vendo? Rapaz, o carro lá está vazando combustível e tal. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, vai pregar e deixa isso comigo. Eu falei: tá bom. Aí preguei, estou lá pregando e estou olhando o culto rolando, nada dele viu. Eu falei: rapaz, esse troço complicou, vou ter que dormir aqui. Que prova, eu tenho que ir embora para casa e tal. Terminei de pregar, já no finalzinho para acabar o culto, vem ele entrando na igreja. Quando vem ele, chega para mim e falou assim: eu tenho uma notícia boa ou tá ruim? Eu falei: Aí, ele, ó, a boa é que eu consegui identificar o problema. Eu falei: é ruim que tu vai ter que dormir aqui. Eu falei: não faz isso. Ele: brincadeira, pastor. Eu consegui, eu tinha peça que lá na minha oficina, já consertei teu carro. Aí eu disse assim para ele: quanto que é? Ele disse: nada. Eu falei: como assim nada? Você perdeu o culto por causa de mim? E além disso, é teu trabalho. Ele: não, pastor, não, eu vou te abençoar. Eu disse: rapaz, você não vai me abençoar, é teu trabalho, eu tenho que te pagar pelo teu trabalho. Não estou te fazendo um favor não, é meu dever. Ele olhou bem nos meus olhos, eu nunca mais me esqueci disso. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, falou: pastor, se o senhor me pagar é dívida, se o senhor não me pagar é semente. Se o senhor me pagar no momento que o senhor pagou, expirou, está cumprido.
se o Senhor não me pagar é uma semente, e quem decide quando eu vou colher é Deus. E repetiu de novo: quando o Senhor me pagar pelo meu trabalho, eu não vou colher mais nada disso. Mas se é uma semente, Deus decide por quantas vezes Ele vai multiplicar essa semente que eu estou plantando na sua vida. Eu parei, eu percebi que ele estava falando por fé, percebi que ele não estava dizendo palavras aleatórias. Eu falei, bom. E ele disse assim: Deus vai decidir quantas vezes eu vou colher disso. Eu parei, falei assim, uau, eu não vim pregar, eu vim ouvir isso. Passou um tempo, falei, amém, Deus te abençoe, te prospere, obrigado pela semente. Passou um tempo, entrou o que? A pandemia. Não foi a pandemia? Ele me ligou. Cedinho no aeroporto, ele me mandou a mensagem. Me ligou, não, mandou a mensagem: pastor, manda teu Pix. Pix? Aí eu fui questionar com ele, não, manda o Pix aqui. Aí depois ele falou comigo no telefone e falou assim: pastor, eu não vou pedir para a pandemia continuar, porque seria um egoísmo em relação aos outros que estão sofrendo. Mas eu nunca fui tão abençoado na minha vida. Eu nunca fui tão abençoado. Na minha história, eu nunca fui tão abençoado. Deus prosperou a minha vida. Veja, irmão, essa mulher, ela entende, ela o constrange a comer pão. Pastor, o que essa mulher está praticando? Diga comigo, princípio. Diga mais forte, princípio da honra. Abra sua Bíblia, Ezequiel 44, verso 30. Se puder botar aí, profeta Elias, me ajuda aí por gentileza. Ezequiel 44, verso 30. Olha que texto poderoso. Diga comigo, essa mulher está praticando o princípio da honra. Ezequiel 44, verso 30 diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos. Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de vossas ofertas serão dois. Serão dois? Também as primeiras das vossas massas. Continua. Dareis ao... Para quê? Olha o que Deus está dizendo. Quando você honrar, quando você praticar o princípio da honra, sobre a autoridade que eu coloquei sobre a tua vida, eu, Deus, farei uma bênção repousar sobre a tua casa. Você pega essa palavra aqui? Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que haverá uma bênção de Deus sobre a tua casa. E o meu desejo é que não seja apenas uma bênção financeira, é que essa bênção seja na área que você mais precisa. Se for saúde, que essa bênção se manifeste na saúde. Se for documentação, que essa bênção se manifeste na sua documentação. Se for no teu casamento, que essa bênção se manifeste no teu casamento, ou nas suas finanças, na área que você mais precisa, que tenha o favor de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Escuta, estou caminhando para o final. E essa mulher vai dizer o seguinte para o marido: eis que tenho observado que eis que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que essa mulher tem, pastor? Discernimento. Ela tem discernimento. Olha lá, chega para o marido e diz assim: esse cara passa aqui de vez em quando. E eu estou observando ele, não é de hoje. Estou de olho desse profeta. Cheguei à conclusão que esse profeta é um santo homem de Deus. Olha o que ela disse: esse que passa sempre por nós. Esse que passa sempre por nós. Primeira coisa que ela está dizendo: ele não apareceu aqui ontem. Ele não é, como a gente diz lá no Brasil, ele não é um paraquedista. Ele não surgiu do nada. Ele não é um Melquisedeque sem início, sem fim. Não. Nós temos observado que esse que passa sempre, ele tem uma história já. Já tem um tempo que a gente observa ele. Ele já passou no teste do tempo. Segundo, passa por nós.
Sabe o que ela está dizendo aqui? Nós temos sido tocados pela unção que há na vida dele. Nós temos sido tocados pelo poder de Deus através da vida dele. Nós temos sido abençoados através da unção que ele carrega. Escute, quando o povo de Israel estava no deserto e Amaleque ataca Israel, Josué vai para frente da batalha, mas a Bíblia diz que Moisés está no cume do monte. Quando a mão de Moisés está levantada, o que acontece? O povo de Israel prevalece. Quando a mão de Moisés abaixa, o povo de Israel perde. Ou seja, aquela vitória daquele povo era definida pela mão de Moisés estar levantada ou não. Sabia que tem bênção para a minha vida e para a tua vida que não tem a ver com o teu esforço? Tu acha que tem a ver só com o teu esforço, mas Deus está te abençoando, está te abrindo a porta. Não é só por causa do teu esforço, é que enquanto você está lá trabalhando, é que enquanto você está lá movimentando, tem alguém de joelho dobrado dizendo: Deus, abre a porta, Deus, abençoe, Deus, prospere, Deus, faça acontecer, Deus dá graça diante das autoridades, Deus realiza o milagre. Veja, irmãos, quando U e Arão percebem que quando a mão de Moisés abaixa, o povo de Israel perde, eles não descem para ajudar Josué na batalha, eles ficam no cume do monte, ajudando Moisés a ficar com a mão levantada. Deus te chamou para ajudar a autoridade a ficar com a mão levantada. Porque quando você está com a mão levantada, a vitória vai acontecer. Na sua vida a vitória vai acontecer. Na sua casa, escute uma coisa. Gênesis capítulo 19, versículo 29, o texto diz que quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, o texto diz assim, ó: e lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. O texto não diz que Deus lembrou de Ló. Deus lembrou de quem? De Abraão. Quem era Abraão? O tio de Ló. A autoridade sobre a vida de Ló, pelo quem Ló saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra da promessa. Então, quando Deus vai destruir, de quem Deus lembra? De Abraão. E por causa de Abraão, quem Deus salva? Ló. Ló era um homem de Deus? Era. Ló era um homem justo? Era. Mas Deus teve misericórdia de Ló por causa da autoridade do tio dele, Abraão. Quantas vezes Deus abençoa teu filho, não é por causa dele, é por causa da tua oração. Quantas vezes Deus abençoa a tua casa, não é por causa do seu marido, é por causa da sua oração. Quantas vezes Deus abençoa a tua vida, não é por causa do teu esforço, é porque tem um pastor de mão levantada orando por você. Quantas vezes, irmão, eu tenho mania de chegar em casa pé por pé para dar susto na minha esposa. Eu sou meio terrível, tá? Às vezes eu chego pé por pé, pastor. E aí quando eu vou dar susto, ela está orando de joelho, está orando em voz alta. Aí eu escuto, aí eu paro, está orando, né? Não vou fazer maldade. Um amigo meu, a esposa dele estava orando, pastor Cleves, a esposa dele estava orando, na beira da cama, ele veio por trás, pegou no calcanhar dela e segurou. Ela orando de madrugada, aí ela começou: ah, Senhor, sinto tua presença aqui. E ele morreu de rir. Aí eu pé por pé chegando, eu ouço minha esposa orar assim: Deus, abençoa Oreste, onde ele passar, abra a porta da palavra, usa os lábios dele, que vida chega ao teu altar. Quantas vezes eu vou na minha mãe, e minha mãe está de joelho dobrado, ou então ela está lá: meu filho, estou fazendo aqui esse voto aqui com Deus pela vida de vocês, estou orando. Aí parece que o Espírito Santo está esfregando na minha cara, assim, no bom sentido, dizendo: e tu achando que é você, né, bobo? E tu achando que você é o bom, e tu achando que você é o sábio, e tu achando que é por causa de você. Nunca foi você. É a cobertura que está sobre a tua vida, é o favor que está sobre você. Oh, meu irmão, eu tenho certeza que só o fato de você estar plantado nessa casa aqui, nesse ministério, na Canaã Church, Deus abriu portas para você e tem aberto portas para você por causa da autoridade que você submeteu. Eu tenho certeza que tem bênçãos que tem vindo sobre a minha vida, que não é por causa de mim, é por causa do meu pastor, é porque eu estou debaixo de uma autoridade, é porque tem alguém intercedendo pela minha vida. Deus usa e respeita o princípio de autoridade. Você acredita nisso? Esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha a sequência que ela diz assim: um santo homem de Deus. Sabe o que ela está dizendo? Primeiro, é santo. O que é isso? É consagrado.
é dedicado para o ministério, é dedicado para a obra de Deus, é separado por Deus para fazer aquilo. Mas sabe o que me chama a atenção? É a palavra, o substantivo que ela bota a seguir. Ela diz, homem. É separado, mas é homem. Prega bem, prega, mas é homem. Conhece Bíblia? Conhece, mas é homem. E se é homem, tem falha. Se é homem, tem defeito. Se é homem, tem limitação. Se é homem, se estressa. Se é homem, fica com raiva. Se é homem, tem necessidade. Se é homem, se aborrece. Não, vou mentir para vocês não. Quantas vezes já subi no púlpito não querendo pregar e tendo que pregar? E o curioso é, nesses dias, eu sou um dia que Deus mate e usa. Só para mostrar que a suficiência é dele e não nossa. É homem. Se é homem, irmão, tem falha. Se é homem, tem defeito. Se é homem, às vezes fala o que não é para falar, deixa de falar o que é para falar. Se é homem, tem erros na liderança. Por quê? Porque é homem. Mas é poderoso como ela termina. De Deus. A questão não é a limitação dele, a questão é quem está com ele. A questão não é a fraqueza dele, a questão é quem o vocacionou. É de Deus. Se é de Deus, não entra no caminho. Se é de Deus, não atrapalha. Se é de Deus, se você honrar, Deus te abençoa. Mas se você atrapalhar, você vai ter problema com quem chamou. Se é de Deus, deixa com Deus, que Deus vai cuidar dele. É de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aqui. É de Deus. É o homem de Deus. Agora escuta, estou caminhando para não enfadar você, caminhando para o final. Escuta isso aqui. Ela diz, é um santo homem de Deus. Chega para o marido e diz assim, você concorda comigo que ele é um santo homem de Deus? Nós passamos aqui a ficha dele no FBI, aqui, olhamos aqui, já temos relatório da CIA. É um santo homem de Deus. Isso aqui muda a minha vida. Isso aqui mudou a minha história. Ela diz assim, se ele é um santo homem de Deus, façamos um quarto para ele aqui em cima. Vamos botar mesa, cadeira e candeeiro. Toda vez que ele passar aqui, ele vai para lá se retirar. Irmão, quantas vezes você acha que Eliseu ia lá para a casa daquela mulher e do marido dela? Quantas vezes você acha? Uma vez na vida, toda a morte, que ele tinha toda a nação para cuidar. Parece desperdício, não parece? Não parece desperdício? Mas é honra. De vez em quando a honra parece desperdício. Você lembra de Judas observando a oferta que aquela mulher deu? 300 denários, 300 dias de trabalho. Se fosse mais ou menos no dia de hoje, valeria o que o trabalhador ganha por dia, multiplicado 300 vezes. E Judas olhou e falou, por que não vendeu, deu aos pobres? É um desperdício. Jesus falou, desperdício nada, é honra. Ela fez isso, me preparando para a sepultura. Ela olha e diz assim, se ele é um santo homem de Deus, façamos um quarto. Diga comigo, em cima, lugar de destaque. Mesa, cadeira e candeeiro. Diga, completo. Diga, se é para honrar, nós vamos honrar por completo. O que é isso, pastor? Essa mulher aumentou o nível da honra. Ela sabia que era um homem de Deus, então ela entende, se é um homem de Deus, eu não posso continuar honrando como eu honro. Se é um homem de Deus, eu não posso manter o mesmo nível de honra, eu preciso elevar o nível da honra. Quem quer receber de Deus que Deus nunca fez por você? Então você precisa fazer para Deus que você nunca fez para Ele. Escute. Eu era garoto, vou te contar uma história. Eu era garoto. Minha mãe no final de ano me dava R$150 para comprar roupa de Natal e Ano Novo. Pensa numa dureza. Um dia eu fui para a igreja e eu vi o pastor pregar Gálatas 6, verso 6. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu ouvi, entendi. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6, verso 6. Novo Testamento. Então eu, a partir dali, todo final de ano, eu pegava R$50, dava para o pastor. Eu era garoto, eu tinha 16 anos. Ninguém me mandou fazer aquilo, mas eu ouvi, entendi, acreditei e disse, vou praticar.
Então eu ficava com 100 para comprar roupa. Ele não sabia, porque eu não dizia de onde era, não falava nada para minha mãe e ficava com aquele dinheiro. Eu cresci, passou um tempo, fui pregando. Um dia eu fui pregar num lugar. Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, se prepare para a quarta. Eu, para a quarta? Eu do Rio de Janeiro, o cara olhou para mim, não conhecia ele, se prepare para a quarta. Eu fiquei já com medo do cara. Não, foi sério, fiquei estranho. Ele chegou para mim na quarta-feira, tirou um bolo de dinheiro do bolso. Foi contando assim e me deu. Aí eu, opa, gostei. Aí ele olhou para o pastor, pegou um outro dinheiro e disse assim: pastor, leva ele para comer aquele camarão gigante. Aí ele chegou e disse assim: você me conhece? Eu disse: não, eu e o pastor do lado, meu amigo. Ele disse assim: quando você passou por mim, o Espírito Santo disse para mim: separe um valor tal e dê para ele. Naquele mesmo culto, um outro irmão me procurou e falou assim: você tem conta? Tem, me dá sua conta aqui que eu quero fazer uma transferência. Falei: agora. A irmã me deu, transferiu 5.000. Aí daqui a pouco veio um outro irmão, eu estava vendendo meu livro, e disse assim: eu quero abençoar a tua vida, mas eu estou aqui, posso passar no cartão? Pode. Veio o outro, falou: quero fazer uma transferência. E eu estou começando a sentir uma inveja no ambiente aqui, tá? Quando eu recebi aquele valor, o Espírito Santo lembrou no meu coração. Depois de anos, você lembra aqueles 50 que você dava? Quando eu percebi isso, eu botei a mão na cabeça e disse assim: cara, como eu era burro. Se eu soubesse que isso funcionava, eu dava os 100 e ficava com os 50. O que aquela mulher fez, pastor? Ela decide, diga comigo, aumentar. Diga mais forte, o nível da honra. Escute isso. O profeta chega, pastor Chay. O profeta chega. Tem mesa, cadeira, candeeira. Quando ele chega, entra no quarto, deita na cama, dando trabalho pro pessoal da câmera. Ô Geazi, tu viu o que essa mulher fez? A gente precisa fazer alguma coisa por ela. O que vamos fazer por ela? Chama ela. O que você precisa? Não preciso de nada. Tu quer que eu fale alguma coisa com o rei acerca de você? Você quer que eu fale com o comandante do exército? Não preciso de nada. Como é que a gente vai abençoar essa mulher? E Geazi era terrível, conhecia a vida de todo mundo. Geazi, o marido dela é velho. Eles têm filho, não. É? Então chama ela aí de novo. Por esse tempo da vida, você vai dar à luz um filho. Pastor, o que tem aqui? Perceba comigo. Enquanto ela só dava o pão com manteiga para o profeta gostou, sim ou não? Sim. Mas o profeta não se preocupou em fazer nada por ela. Quando ela aumentou o nível da honra, Deus olhou do céu e disse assim: agora precisa aumentar a intensidade da unção sobre a vida dela, do milagre sobre a vida dela, do poder sobre a casa dela, do poder sobre a família dela. Precisa aumentar o que vem sobre a vida dela. Como ela aumentou o nível da honra, eu vou aumentar a intensidade no milagre na vida dela. Agora o profeta chega para ela e diz assim: por esse tempo da vida, tu vai dar à luz um filho. Primeira coisa, ela esperava filho. Ela esperava isso. Então abra sua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Aquilo que você nem pediu a Deus, aquilo que você nem colocou na oração, aquilo que nem subiu ao teu coração, mas já que você tem honrado, já que você tem sido submisso ao princípio do reino, Deus vai fazer na sua vida o que você não espera. Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, o que não passou na sua cabeça. Tem surpresa de Deus para você, tem surpresa de Deus para sua casa. Você pega? Segunda palavra profética que tem aqui: toda mulher naquela cultura tinha um sonho de ter filho. Toda mulher tinha um sonho de ter filho. Então segura aqui, quando você honra os princípios do reino, Deus também honra teus sonhos, Deus também honra a tua casa, Deus abençoa, os teus sonhos serão realizados. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Para a gente caminhar aqui para o final, escute o seguinte: aquela mulher era rica, sim ou não? Sim, ela era rica. Pouco ou muito?
Muito, ela era muito rica. Ela fez um quarto para o profeta, só para ele passar lá de vez em quando. Ela era rica, sim ou não? Agora olha aqui para mim. Com todo o dinheiro dela, ela pôde engravidar. É aqui que está a sacada. O que teu dinheiro não pode fazer, o que teus contatos não pode fazer, o que tua influência não pode fazer, o que os homens não podem fazer, a unção liberada faz. A unção liberada faz. Você recebe essa palavra? Eu declaro isso sobre a tua vida. Tem unção liberada sobre a tua vida para fazer mais que o teu dinheiro pode fazer, mais que a tua capacidade pode fazer, mais do que o teu potencial pode fazer. Que essa palavra se torne realidade na sua casa, na sua família, no teu casamento. Que assim seja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica de pé comigo, por gentileza. Você crê nessa palavra? Então diga após mim assim, diga assim: Senhor, que eu possa, junto com a minha casa, entender o princípio da honra e honrar aqueles a quem é devida a honra. E enquanto eu honro, faça com que tua bênção repouse sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém.